A Apple anunciou recentemente seus novos chips M1 Pro e M1 Max, prometendo ainda mais poder de processamento em conjunto com uma eficiência energética incrível. E isso gera muitas dúvidas aí nos usuários de PCs convencionais. Por que os Apple M1 são tão poderosos, mesmo sendo tão pequenininhos, e como que eles conseguem ser tão eficientes? Bom, para conseguir chegar na resposta dessa questão, primeiramente você precisa entender como funcionam os processadores ARM. Mas antes de falar sobre isso, já deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa também o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos de tecnologia que a gente solta aqui no Kabum. Fechado? Você sabe o que são processadores ARM e qual é a diferença entre eles e os processadores x86? Vamos lá. A ideia do primeiro design de processadores, lá nos anos 80, era criar CPUs com menor consumo energético ao processar as instruções. Hoje temos muitos processadores ARM atuando no mercado, nos mais diversos dispositivos. A Samsung, por exemplo, tem a linha Exynos, assim como a Qualcomm com os Snapdragon. A Nvidia é outro exemplo de quem aplica essa arquitetura na criação dos processadores Tegra presentes no Nvidia Shield e também no Nintendo Switch. Esses são apenas nomes aí fáceis de reconhecer, mas o mercado é cheio de processadores ARM em produtos de diversos tipos e formatos fabricados por empresas menos conhecidas, como a Marvell, Broadcom, Allwinner e muitas outras. Todo processador, seja ele ARM ou x86, funciona realizando operações matemáticas e movendo dados entre locais de memória o tempo todo. Esse processo é realizado por um conjunto de instruções dizendo para a CPU o que precisa ser feito com os dados de acordo com as requisições que são passadas pelo software que está rodando naquele momento. No caso de um processador ARM, essas instruções são reduzidas, o que determina que essas CPUs sejam classificadas como do tipo RISC, que é uma sigla em inglês que significa Conjunto de Instruções Reduzido. Falando especificamente dos Apple M1, ele é um SoC, System on a Chip. Ou seja, ele contém o processador, GPU e memórias no mesmo chip, o que garante uma alta velocidade na troca de dados entre esses componentes. Outra coisa incrível desses novos chips da Apple é a sua litografia de 5 nanômetros, sendo o primeiro da indústria a contar com essa tecnologia para computação pessoal, né? E o que isso muda na prática? Por exemplo, um caminhão com 4 pacotes precisa ser descarregado. Na arquitetura ARM, esses 4 pacotes vão ser carregados de uma única vez em uma única viagem e você precisa apenas dizer qual é o destino. No caso da arquitetura x86, esses pacotes seriam divididos em 4 viagens, sendo realizada uma após a outra. E você precisaria dizer todo o trajeto que os entregadores precisam percorrer para realizar a tarefa toda vez. Como são mais simples, essas instruções consomem menos energia para serem realizadas do que processadores x86 tradicionais. Já as CPUs x86 utilizam padrões de instruções complexos, que acabam consumindo mais energia, mas garantiam maior velocidade de processamento, algo que tem mudado desde que a Apple introduziu seus chips M1. Dessa forma, os processadores ARM são bastante interessantes para celulares e outros dispositivos portáteis também. Por exemplo, os chips da Apple usados nos iPhones e iPads e também os Snapdragons presentes nos Androids têm um TDP de 3,5 watts, ficando bem abaixo dos componentes tradicionais, como o i9, por exemplo, de 10ª geração, que tem como TDP mais baixo 95 watts. Se você não sabe o que é TDP, eu te falo. É uma medida aproximada de calor produzida quando o processador trabalha. Quanto menor, melhor e mais eficiente energeticamente é o processador. Os processadores M1 da Apple usam um sistema inteligente de eficiência energética e desempenho, dividindo o processador em núcleos de performance e núcleos de eficiência. Os núcleos de eficiência são pensados para consumir baixas cargas de energia e ficam ativos para as tarefas mais simples, enquanto os núcleos de performance se ativam quando o processador precisa daquele desempenho extra ali em atividades mais pesadas e ficam desligados ou com uma carga reduzida em momentos mais leves e de ociosidade do processador. A Intel já está abordando esse sistema de eficiência e nos x86 tem chamado de arquitetura Big Little e funciona exatamente da mesma forma.
A constante evolução das duas arquiteturas tem, no entanto, tornado essas distinções entre as duas abordagens cada vez mais tênues. Isso porque, em geral, processadores ARM podem escalar a níveis de performance que rivalizam com o que tem de melhor Intel e AMD, o que pode garantir uma vantagem abrangente dos processadores ARM para o curto e talvez até para o longo prazo. Uma das vantagens da Apple em fabricar os seus processadores é que ela cria o hardware para o software e o seu software para o seu hardware. Por isso, desenvolvem seus sistemas operacionais em vez de os desenvolvedores dos sistemas operacionais trabalharem pensando no que é possível fazer com os chips que existem. Assim, eles trabalham juntos no desenvolvimento dos M1 e das novas versões do macOS, para que hardware e software funcionem com o máximo desempenho. Aliás, esse é um modelo que a Apple já aplica no iPhone e iPad e que para muitos especialistas é a chave do sucesso da plataforma, fazendo com que ela tenha desempenho superior a muitos concorrentes, mesmo com chips numericamente inferiores. Com o anúncio dos novos M1 Pro e M1 Max para a nova geração de MacBooks Pro, a Apple parece estar satisfeita com o resultado dessa primeira geração de processadores M1 e deve investir ainda mais nessa arquitetura ARM. Será então que depois de tantos anos a gente vai ver uma mudança geral de arquitetura na indústria dos processadores? Bom, isso só o tempo dirá. O que eu posso dizer para vocês da minha opinião é o seguinte: é a primeira vez na história que eu considero substituir realmente meu desktop, que sempre foi parrudão, processador melhor que tem, placa de vídeo e tudo isso, por um carinha desse aqui como minha máquina única e principal. Eu sempre tive o desktop e o notebook. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Você acha que o futuro é o SoC, System on a Chip? Enfim, conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa x86 versus ARM. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e continua acompanhando aqui o canal do Kabum TV, fechado? A gente se vê no próximo vídeo e até lá!